Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 20. Vamos ao enunciado. O pistão da figura desce com velocidade constante de 5 metros por segundo. Dados: espessura da camada lubrificante 0,001 metro, viscosidade cinemática igual a 10 elevado a menos 3 metro quadrado por segundo, peso específico igual a 8.000 Newton por metro cúbico, pressão em A igual a 10 kPa, peso G igual a 100 Newton, diâmetro 1 igual a 16 cm, diâmetro 2 igual a 8 cm, área H igual a 20 cm², L igual a 5 cm, pressão atmosférica igual a 100 kPa, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e despreza-se o peso do pistão. Pede-se, letra A, a força resistente oferecida pelo lubrificante, F de μ. Letra B, a pressão absoluta, PB, que é constante. E letra C, a leitura do manômetro M. Bom, vamos começar aí a resolução, né? Aqui na letra A, vamos encontrar quem é essa força aí, Fm, que é a força resistente oferecida pelo lubrificante. Onde está o lubrificante? O lubrificante está aqui, ó, em contato com essa parte 1 do pistão, tá? E o lubrificante está aqui em contato com essa parte 2 do pistão. Então, vai aparecer aqui, ó, né, o pistão desce, então, contrário ao movimento, vai aparecer aqui uma força viscosa 1, que vai estar aqui em contato com essa parte aqui do pistão, e aqui vai aparecer, contrário ao movimento, uma força viscosa 2. Então a gente quer achar esse Fm, essa força e resistência oferecida pelo lubrificante, vai ser a soma dessas duas forças, vai ser a força viscosa 1 mais uma força viscosa 2. Então a gente pode reescrever aí essa força μ como sendo, como que a gente escreve força viscosa? A gente pode escrever em função da tensão, então é a tensão de cisalhamento em 1, vezes a área de contato A1, mais a tensão de cisalhamento em 2, vezes a área aí em 2. Então, reescrevendo aí essa força resistente, né? Vou colocar aqui, letra A, vai ser, o que é a tensão de cisalhamento em 1? A gente tem velocidade constante, né? Então a gente pode escrever a tensão de cisalhamento como sendo aí μ, que é a viscosidade dinâmica do fluido, tá? Para velocidade constante, a gente escreve a velocidade, tensão, velocidade. A velocidade em 1 e 2 é igual, né? A velocidade que desce, o pistão é o mesmo, a gente está falando aqui, é o mesmo pistão, dividido pela espessura da camada. Então a camada tem uma espessura que foi dada aqui do lubrificante, vezes a área 1. Quem é a área 1? É a área, tá, em contato com o fluido. Então se a gente pegar aqui, ó, vai ser o perímetro, que seria essa condição aqui, ó, o perímetro. Qual é o perímetro, né, da circunferência? É π vezes o diâmetro, que vai ser o diâmetro 1, vezes o comprimento, que aí a gente vai ter a área superficial aqui, né? Fechando, que é a área que está em contato com o fluido que está em volta aí desse cilindro. Então, πd L, que é o comprimento aqui. Aí, mais, quem vai ser a tensão 2? Vai ser μ, a velocidade em 2 é v também, e a espessura aqui também é a mesma, né? Aqui a gente colocou como epsilon. Vezes a área 2. A área 2 vai ser quem? Vai ser o perímetro aqui, ó. Tá? Quem é o perímetro? É π d2 vezes o comprimento. Tá? O comprimento ele diz que é L também. Tá desproporcional o desenho, mas é L. Então a gente pode escrever aqui essa força aí, resistente, oferecida pelo lubrificante, colocando em evidência os termos que a gente tem um μ, o V
πl sobre a espessura, vezes, nesse primeiro termo, sobra o diâmetro D1, mais o diâmetro D2. Bom, para calcular aí, né, essa força resistente, a gente só precisa desse termo aqui, né, que não foi dado. O que foi dado foi viscosidade cinemática, peso específico e gravidade. Então, vou reescrever. Viscosidade aí dinâmica é igual a viscosidade cinemática vezes densidade. Ou podemos escrever viscosidade cinemática, densidade é peso específico, sobre gravidade. Então, podemos escrever que a força aí resistente oferecida pelo lubrificante vai ser viscosidade cinemática vezes peso específico, aí vezes a velocidade, vezes π, vezes L, vezes D1 mais D2, dividido, né, o termo da gravidade, que vai aqui embaixo, vezes a espessura de camada. Então, substituindo pelos valores, a gente vai ter, né, de forma literal, aqui viscosidade cinemática 10 a menos 3 na unidade de metro quadrado por segundo, vezes o peso específico, que é de 8.000 na unidade de newton por metro cúbico, a velocidade de 5 metros por segundo, aí π constante, comprimento L, que é de 5 centímetros, transforma em metros, 0,05 metros, divide por 100, aí, vezes diâmetro D1, é 16 centímetros, transforma em metro, 0,16, mais diâmetro D2, 8 centímetros, divide por 100, 0,08, os dois na unidade de metro. Tudo isso daí a gente vai fazer dividido pela gravidade, que ele diz ali que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a espessura de 0,001 metro. Tá? Então, a gente pode fazer análise dimensional, metro, simplifica aqui com metro, tá? Aí a gente tem aí, aqui, segundo dividindo dá segundo ao quadrado dividindo, que corta com segundo quadrado dividindo. Aí a gente vai ter 1 metro aqui, corta com esse metro. Aí a gente tem metro quadrado, multiplica com metro, dá metro cúbico, que corta com esse metro cúbico. Sobra a unidade de newton, que é a unidade de força. Então a gente calcula aí. Para fazer as contas, a gente pode simplificar aqui na calculadora, né? 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,001. Então já simplifica, a gente faz então 8.000 vezes 5 vezes π vezes 0,05 vezes, aqui somando dá 0,24. Isso daí, opa, erro. Temos aí 8.000 vezes 5 vezes π vezes 0,05 vezes 0,24, a soma aqui dentro, dividido por 10. Então, temos aí o valor da força Fmi de 150, arredondando aí, 8 newton, tá? Essa é a força aí de resistência, que é a soma dessas duas forças aí que eu mostrei para vocês. Agora, na letra B, né? Ele quer saber a pressão PB. A pressão PB está aqui. Para encontrar essa pressão PB, a gente vai ter que colocar todas as forças que estão atuando aí em cima do pistão. Então, vamos começar. Ó. Aqui, na parte de cima, a gente tem uma força, que é a força peso ali de G. Tá? Despreza-se o peso do pistão, que é formado aqui, a gente está desprezando. Aí aqui, na parte de baixo, a gente tem um gás, tem uma pressão. E aí a gente tem uma força aqui, que vai ser aplicada para cima, que eu vou chamar de força F1A, tá? Que é
pressão A aplicada aqui na parte 1 do pistão. Depois aqui nessa parte, essa pressão do gás está empurrando essa parte para baixo. Então eu tenho aqui uma força F2A, tá? É o A causando a força aqui em 2, tá? E tem uma força aqui da pressão do gás embaixo que ele vai empurrar o pistão para cima. Então uma força de 2 de B, tá? Então essas são as forças atuando, além das forças existentes aqui, né, do lubrificante. Então a gente aplica a condição ali, somatório de forças em Y deveria ser igual a massa vezes aceleração, segundo a equação de Newton, né? A segunda lei de Newton, só que a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então o somatório das forças em Y é igual a zero. A gente vai colocar o referencial para cima positivo. Então a gente começa lá escrevendo menos G, aí a gente tem mais F1 mais F2, vou escrever assim, depois eu junto eles, FV1, aí eu tenho mais FV2, força viscosa em 2, aí eu tenho mais ali a força F1A, e tenho aqui a força menos a força F2A, e para cima aqui eu tenho mais a força de 2B, tudo isso igual a zero. Agora a gente utiliza o conceito, né, de pressão. O que é o conceito de pressão? Força sobre área. Então a gente pode escrever que força é pressão vezes a área. Então a gente aplica essa condição ali. Vou deixar esse termo desse lado, escrevendo ele como sendo a pressão em B, vezes aí a área que está sendo aplicada. A área é a área 2, tá? Que ele dá aqui embaixo. Aí eu vou ter, passando para o outro lado, se está positivo, passa para lá, mais G, né? Aí esses dois termos aqui, F1 mais FV1 mais FV2, é Fm. Então eu vou passar para lá como menos Fm, tá? Esses dois termos juntando. Aí esse termo aqui, F1A, vou passar para lá, menos, também vou transformar em função da pressão. Então é a pressão 1, tá? Esse aqui 1A, então ele vai ser aplicado aqui, ó. Só que eu tenho que prestar atenção em qual é a área, né? A área que está sendo aplicada é o total de 1, é a área 1, e eu tenho que descontar essa área H aqui, ó, tá? Eu tenho que descontar essa área que a pressão do gás não está influenciando ali. Então, menos a área H. Esse F2 passa como F2A passa positivo, que é a pressão ali. Porque não é pressão 1, é pressão A. É a pressão A, tá? Aplicada aqui na área de 2 menos essa área aqui, a H. Então, vai ser a área de 2 menos a área de H, tá? Então, a gente tem aqui essas condições, reescrevendo, né? PB, aqui, quem é a área 2? Ele não deu, mas deu o diâmetro 2, então essa área é a área da circunferência, né? A área normal, a pressão, então seria essa área aqui, ó, tá? Que eu tô pegando. Então, é π d2 ao quadrado sobre 4, igual ao peso G que eu tenho, menos Fm que eu já calculei. Aí aqui a gente pode pôr um PA em evidência, vou colocar como positivo o PA em evidência. Então esse sinal foi para cá, ficou menos A1. Esse sinal foi para cá, ficou mais AH. Aí aqui já estava positivo, então esse fica mais A2. E esse aqui fica menos AH. Aí essa área pode simplificar com essa. Aí a gente escreve aqui que PB é igual. Esse 4 aqui passa multiplicando do outro lado. Esse πd quadrado, πd2 quadrado passa dividindo. Desse lado multiplica G menos o Fm. Aí aqui eu vou ter mais a pressão de A. E aqui eu vou ter diferença de área. A2 menos A1. Então eu vou poder escrever π
d2 ao quadrado sobre 4, que é a área 2, menos π d1 ao quadrado sobre 4, que é a área aí A1. Então, eu posso escrever PB como sendo 4 sobre π d2 ao quadrado, g menos f de μ. Aqui dá para colocar os termos em evidência. A gente pode escrever π sobre 4 vezes a pressão A, que multiplica d2 ao quadrado menos d1 ao quadrado. Essa vai ser a pressão em B, aí de forma efetiva, né? Na escala relativa, ele quer absoluta. Vamos calcular essa primeiro. Aí a gente vai ter 4 sobre π. O diâmetro 2 é 8 centímetros, transforma para metro. Divide por 100, 0,08 ao quadrado, metro quadrado. O peso G é de 100 newton. 100 newton. Menos o Fm, menos 150,8 newton. Mais π sobre 4 vezes a pressão A. A pressão em A é 10 kPa. Quilo é 10 a terceira. Então, é 10 vezes 10 a terceira Pascal. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Escrever assim para fazer análise dimensional. Vezes diâmetro 2. Diâmetro 2 é 8 centímetros. Divide por 100, 0,08 ao quadrado. Menos diâmetro 1, 16 centímetros. Divide por 100, 0,16 ao quadrado. Que fica em metro quadrado. E aqui fecha. A análise dimensional aqui corta. Aqui vai cortar. Tá? Aí a gente vai ter Newton aqui, com Newton dividido por metro quadrado, e vai dar Pascal. Então a gente pode calcular aí PB. Tá? Começar aqui por 0,08 ao quadrado, menos 0,16 ao quadrado. Fazendo essa conta de dentro, multiplica por 10, multiplica por 10 a terceira, multiplica por π, divide por 4, aí soma mais 100, subtrai 150,8, multiplica por 4, divide por π vezes 0,08 ao quadrado. Então, a gente tem aí o valor de menos 40.106, tá? Aí na unidade Pascal. Ou se a gente quiser deixar em quilopascal, né? Menos, pode 40 aqui, vírgula 1, para arredondar, vezes 10 a terceira, na potência de 10, Pascal. 10 a terceira é o quilo, então a gente tem menos 40,1 aí, quilo Pascal. Tá? O valor difere um pouquinho do valor do livro, porque o livro vai arredondando aí, tá? E eu fui fazendo tudo de forma literal a condição. Esse é o PB, mas não é a resposta ainda, né? Porque ele quer absoluta. Então a gente tem que PB vai ser o PB aí efetiva mais a pressão atmosférica, tá? Isso na PB absoluto. Então PB a gente coloca na frente aí menos 40,1 aqui quilopascal mais a pressão atmosférica, que é de 100 kPa. Então a gente vai ter aí um PB, fazendo aí o menos 40,1 mais o 100, a gente tem aí o 59,9 quilopascal, tá? E aí a gente coloca aqui na frente que é absoluta, tá? Pressões absolutas sempre aí positivas. Então a gente achou o PB. E por último, ele pede aí na letra C, ele quer a leitura do manômetro M. O manômetro M está aqui, né? Então como que eu faço leitura de manômetro? P do manômetro é pressão interna menos a pressão externa. Então a pressão interna do manômetro está aqui, que é a pressão PB. Então, pressão do manômetro é pressão interna, que é PB, menos a pressão externa,
externa aqui, ó, no manômetro, está a pressão PA, menos PA. Então, a pressão do manômetro vai ser PB, que é menos 40,1 aí, quilopascal, menos PA, que é 10 quilopascal, que foi o valor fornecido, é 10 quilopascal. Então, a gente tem que a pressão manométrica fica aí menos 50,1 quilopascal, tá? Essa é a pressão manométrica. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!